Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de agosto de 2013, é um domingo, e o nosso verbete é de número 2746. Ele tem 7 páginas, 52 logias e 20 máximos. O tema de hoje é o Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia, da especialidade Paradireitologia. E ele foi redigido pela verbetógrafa veterana Marlene Roque. O Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia é o espaço físico tecnicamente otimizado para experimentos multidimensionais, cujo escopo é ser conceptáculo de neoideias avançadas para consciências intermissivistas, com mega foco nos estudos sistemáticos dos princípios do paradireito, objetivando a captação de paratécnicas propulsoras para a vivência da mega fraternidade. O holopensene grupal da paradireitologia, o holopensene pessoal da parapercepciologia, o holopensene da imperturbabilidade das comunexes evoluídas. Na fatologia, a matriz de experimentos multidimensionais paradireitológicos, a cápsula mental somática, a transcendência máxima da direitologia multidimensional, a interdependência pesquisística dos paradireitólogos enquanto precursores da neociência, os reencontros de políticos, legisladores e jurisconsultos da Grécia Antiga e Roma, renovados após o curso intermissivo, o respeito e valorização por todos os princípios conscienciais em qualquer nível evolutivo, a comunicação interconsciencial, a compreensão do Estado mundial, a cidadania cósmica sem fronteiras, a pacificação íntima vivenciada pelos paradireitólogos, a aspiração pela vivência teática da mega fraternidade. Em parafatologia, os insights na dinâmica parapsíquica do paradireito, a promoção do desassédio grupal, culminando na construção do laboratório conscienciológico da paradireitologia. O experimento laboratorial objetivando o entendimento e a vivência lúcida da parajustiça nas comunexes evoluídas. A catálise máxima do autodiscernimento quanto às parapercepções. Os paradeveres embasando a conduta dos paradireitólogos. O respeito teático pelo nível evolutivo de todas as consciências. A parajustiça dos evoluciólogos. Nós chamamos a atenção que na divisão de detalhismo nós temos 14 máximos. E também nós destacamos que na divisão argumentologia, o verbete apresenta uma listagem no item infraestrutura, uma listagem relativa a 2 itens, né? O escritório e a semiesfera. E também apresenta uma taxologia fundamentada nos princípios meritórios da consciência pesquisadora, enquanto hipóteses de autopesquisa são 11 condições, situações ou conjunturas decorrentes de fenômenos ou extrapolacionismos parapsíquicos passíveis de serem promovidos pela ECPEX especializada no Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia. E na remissiologia, nós destacamos descrenciologia, paradever, paradireito, paradireitologia e pesquisador conscienciológico. Na frase enfática, o experimento técnico laboratorial, embasado nos preceitos da paradireitologia, pode contribuir para a vivência teática da mega fraternidade e do holodiscernimento parajurisprudencial. E na questionologia, você admite a autoexperimentação multidimensional enquanto ferramenta de acesso à neociência paradireitologia? Já pensou em utilizar o parapsiquismo intelectual, interassistencial, para corroborar as primeiras pesquisas do paradireito no planeta Terra? E
Na videografia específica, temos uma fonte. Na bibliografia específica, nós temos 5 fontes. E em relação aqui à mega-análise do João Paulo, nós temos, então, 20 itens: a legislação, a parajustiça, o universalismo, a ortopensenidade, a megafraternidade, a parajurisprudência, a cosmocogniciologia, a cosmoeticologia, a holofilosofia, laboratoriologia, experimentologia, paradiplomaciologia, parapercepciologia, parapoliticologia, paradireitologia, paralegislogia, principiologia, evoluciologia, politicologia e codigologia. A professora Marlene, ela é bacharel em Direito, é pós-graduada em Direito do Trabalho, servidora pública brasileira, natural de Arcos, Minas Gerais. E é voluntária da Conscienciologia desde 2009 e tenepsista desde abril de 2009, tá certo? Professora Marlene, então, antes de entrarmos aqui nas perguntas, eu gostaria que você desse uma palhinha de como surgiu a ideia desse verbete sobre o laboratório da paradireitologia. Nós estamos em plena semana aí da paradireitologia, não é isso? A primeira semana, e também incluindo aí o 5º fórum da paradireitologia. Sim. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. A ideia para escrever o verbete me veio até depois de ter iniciado a obra da construção, porque tudo começou numa dinâmica parapsíquica da paradireitologia. Em 2009, quando eu ainda não morava aqui em Foz do Iguaçu, eu estava passando férias. Então, numa dinâmica, eu tive o insight, eu peguei, né, entre aspas, eu colei dos amparadores, que era necessário construir um laboratório do paradireito. Eu estava ali, eu dividi aquilo com o grupo, algumas pessoas ainda continuam, a Ipcom era a professora Cristina Aracaki, e, como tudo que a gente pega nas dinâmicas, a gente anota e deixa para lá. Deixa de molho. Deixa de molho. Eu voltei para Minas, que eu morava lá, e nunca mais falei naquilo, nunca mais tinha me lembrado daquilo. Quando eu estava morando aqui, já em 2010, eu estava indo para um ECP3, junto com a Carla Uma, a gente no aeroporto de São Paulo, esperando o voo para Uberlândia, e ela me fala que o Rafael, que também é pesquisador do Paradireito, tinha tido uma experiência, não como a minha, porque a minha foi dentro de uma dinâmica, a dele foi num ambiente externo, foi no caminho da lógica. Ele teve uma clara audiência nesse sentido, de que era necessária a construção do laboratório do Paradireito. Quando a Carla me contou aquilo num ambiente de SCP-3, era como se as palavras dela assim, entrasse dentro de mim, e eu falei: Carla, então eu não conhecia muito o Rafael ainda, falei: Carla, então eu me comprometo, se o Rafael quiser, que a gente vai epicentrar a construção deste laboratório. Aí ela nem esperou terminar, já pegou o telefone, ligou para o Rafael, lá do aeroporto, e falou: Rafael, a Marlene está aqui, ela teve isso, não sei o quê, e ela está querendo saber se você... Aí a Carla tinha tirado ele da cama, era de manhã, ele falou: eu quero sim, eu quero sim. Aí eu falei, me comprometi que faria a primeira doação. Isso já tem 3 anos. O laboratório teria, né, a gente esperava que ele ficasse pronto nessa data para poder ser inaugurado com o grupo, que tem muita gente de fora aqui, mas, infelizmente, por causa das chuvas, que choveu aqui em Foz do Iguaçu quase 2 semanas seguidas, uma chuva torrencial, então isso impediu que o laboratório fosse concretizado. E isso, de uma certa forma, é até bom, porque aí os colegas têm que voltar daqui a 15 dias ou um mês para poder inaugurar. Então, assim, a gente aproveita tudo, né, Márcia? É mais ou menos isso. Muito bem. A verbetógrafa. Em Estrangeirismologia, na página 29, ele pergunta o que significa a expressão pacta sunt servanda, dos paradeveres intermissivos. Bom, essa expressão em latim, né, é super conhecida dentro do direito, significa os pactos ou acordos devem ser cumpridos, e trazendo para o nosso prisma paradireitólogo ou paradireitológico,
a gente pensa como? Se a gente parte da premissa de que nós fizemos um curso intermissivo, é óbvio que a gente tem para-deveres. A gente não ganhou tudo de graça, né? Todos os aportes que a gente teve para chegar aqui e ficar só no conhecimento para a gente. Então, é isso, é tentar, de alguma forma, relembrar o que a gente fez de pactos com os evoluciólogos, com as consciex que estavam ali conosco, nossos professores, os nossos colegas, dentro de um foco proexológico, o que a gente combinou que a gente ainda tem que cumprir. Então, são esses acordos dentro do curso intermissivo. Agora, na fatologia, na página 30, final da segunda linha, ele pergunta, poderia nos falar mais sobre o ato de entrar de terno e sair de jaleco, ao entrar advogado sênior e sair para direitólogo júnior, após experimento exitoso? Sim. Bom, todo mundo sabe que até foi muito discutido no fórum a questão se tem a ver mesmo o direito intrafísico com o paradireito. Alguns pensam que sim, outros que não, mas eu penso assim, se existe uma ciência chamada paradireitologia, é porque alguma coisa, algum viés, ainda que seja nesse momento intrafísico, a gente tem que associar ao direito intrafísico. Senão, poderia chamar parodontologia, paraeconomiologia, e não chama paradireitologia. Então, eu parto desse princípio que algum viés tem, e aí, o que acontece? Advogado, né? Parece, assim, se a gente for fazer uma análise holobiográfica, multisseriaxiológica, muitos de nós têm como hipótese de já termos sido em muitas vidas. Então, a gente é, entre aspas, advogado veterano, ainda que não estejamos de terno nesse momento. A ideia é, a gente está intraconsciencialmente ainda advogado, mas após o experimento no laboratório, se ele for exitoso, a gente vai despir esse terno, a gente vai optar por um jaleco experimental, a gente vai ser mais paradireitólogo do que advogado. E jamais pensar que a gente vai entrar ali e sair um paradireitólogo nato, pronto, chegou uma, pronto, nato, que a gente, né, um único experimento ou uma única vida que a gente vai conseguir tudo. Não, a gente vai sair paradireitólogo júnior e já somos, se a gente pensar em holobiografia, advogados muito antigos. Agora, já que você tocou no assunto, você poderia explanar um pouco melhor essa controvérsia que vocês estão debatendo, enfim, entre ser a relação do paradireito e direito, professora Marlene? Quais são assim as bases dessa discussão? Alguns de vocês estudiosos pensam que não tem uma relação direta, é isso? Do direito com o paradireito? Eu até preferia, se você puder, adiar um pouquinho essa pergunta, claro, que os colegas estão chegando, e quem fez escreveu o artigo falando sobre a correlação direito intrafísico, direito extrafísico para a direitologia, foi o professor Guilherme. Provavelmente ele vai estar aqui daqui a pouco, ele não chegou ainda. É que eu penso que isso pode enriquecer os debates e o entendimento até do laboratório. Como eles estavam no fórum, eles devem estar almoçando, estão um pouquinho atrasados. Mas, com certeza, a gente volta a esse assunto daqui a alguns minutos. Tá bom, muito bem. Vamos em frente, então. Na seção tecnologia, na página 30, na primeira linha, ele pergunta como funcionam a técnica da dúvida e a técnica do mega-reverificacionismo. Bom, a gente está falando aqui, a nossa ideia, né, as premissas da conscienciologia são o autoexperimento, um dos pilares, né, do paradigma, é a autoexperimentação. Então, a gente não pode entrar num laboratório, ter uma projeção única e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta, que é incontestável e que ninguém pode refutar. Óbvio, a pessoa que vivenciou, mas ela vai ter, como a gente está falando de ciência, de proposta de uma nova ciência, de experimento laboratorial, eu penso que a técnica da dúvida, ela tem que estar sempre presente. É como se fosse a criticidade. Olha, será que isso aqui é assim mesmo? Vamos debater com os colegas. Será que alguém já vivenciou isso? Vamos ver se o que tem escrito. Eu vou tentar outro experimento para ver se eu tenho o mesmo tipo de elucidação ou de resultado. Então, assim, é ficar focado na criticidade
e sempre ter a dúvida para poder repetir o experimento, para convalidar, porque não dá para a gente pensar em ciência fazendo um único experimento. Agora, a outra é como se fosse um crescendo, né? Porque a técnica do mega reverificacionismo, inclusive tem um verbete do professor Valdo, que está aí na Remiciologia. O que é? É o emprego habitual das reverificações técnicas em todos os procedimentos pesquisísticos por parte do pesquisador. Ou seja, é ele estar sempre atento. É experiência, é ciência, é tudo novo, mas vai ter que sempre reverificar. A gente está falando de Neo-Verpon, a gente está falando de uma ciência multidimensional que nunca foi falada antes. Não dá para entrar num laboratório, fazer um único experimento e achar que aquilo ali já está pacificado. A base disso, certamente, é o princípio da descrença. O princípio da descrença, a criticidade. E tem um item que eu gostei muito, Dulce, eu vou até aproveitar e já falar. Aqui na fatologia, na segunda linha, último item da segunda linha, a interdependência pesquisísticas dos paradireitólogos enquanto precursores da neociência. Por que eu quis colocar? Porque a gente está falando justamente de experimentos. Então, assim, eu vou ter que debater com os colegas, igual está acontecendo agora no fórum, né? Os colegas tiveram as suas experiências, escreveram seus artigos, trouxeram, estão debatendo, a gente discorda de algumas coisas, concorda com outras. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho em conjunto. Porque a minha ideia, lógico, eu já até contei, viu, Carla, a história do laboratório, que a Dulce perguntou, e contei de vocês. Então, a ideia é a gente ter os experimentos e passar a escrever. Não adianta a gente ficar também, eu falo por mim, tá, gente, que eu tenho muita coisa escrita e engavetada. Então, assim, eu penso que a gente está na hora de começar a fazer uma coisa mais certa, com mais técnica, escrever, debater com os colegas, olha, o que será que é assim? Aproveitar, né, que nós temos ainda o professor Valdo aqui, que pode nos auxiliar muito, ele ajuda muito, não adianta a gente ficar achando, né, isso aqui não está escrito. Não, a gente pode perguntar e pode ter a sua autocrítica para poder refutar ou não. Claro. Né? Então, é nesse sentido. Muito bem. Marlene, na Paradoxologia, página 31, se podia explicar esse segundo paradoxo. É o paradoxo da justiça do paradireito poder ser punição evolutiva. Ai, Arlindo, isso aí já deu uma confusão lá no fórum também, que você não imagina. E isso foi há cerca de 2, 3 meses. O professor Valdo falou aqui numa mini tertúlia que o paradireito pune com o autodiscernimento, ou com o discernimento. Então, aquilo, quando ele usou o verbo punir, causou um tremendo impacto, você sabe, né? Todo mundo, os paradireitólogos, os estudantes de direito, os estudantes do paradireito não gostam muito dessa palavra, e a gente questionou, foi até acontecer um círculo mental somático há 6 semanas aqui, exatamente, justamente por causa disso. E o que a gente concluiu aqui no círculo, pelo menos se eu estiver enganada, a Dulce estava aqui, Cristina Aracá que estava aqui, Rafael Sainda, muita gente que estava presente. Ele usa a expressão pune como uma metáfora. Tá? A evolução, eu ainda perguntei para ele, ele fala, para o direito pune com o autodiscernimento e com a evolução. A evolução é uma obrigação, é a lei de causa e efeito. Ele usa como metáfora, mas ele fala ainda que nós devemos pensar na condição do educandário. Não podemos deixar todos os alunos no mesmo local. Se tem um aluno mais graduado, esse aluno precisa mudar de local, de ambiente, não pode ficar com todos. Mas isso aí, Arlindo, você precisava estar lá no fórum, que foi bastante debatido. Foi muito interessante, realmente. Foi. Deu um impacto, né, em foi alguns, impacto, porque é o que ele fala, evolução é uma obrigação. Aí a gente fala, mas é obrigação? Porque você é que vai fazer o seu momento. Óbvio, hoje a gente está aqui na Conscienciologia, que para mim, é um compilado de técnicas evolutivas. Você pega aquelas que você quiser, que você acha que tem mais a ver com você. Quem não quiser nenhuma, vai esperar ao longo aí dos milênios e vai evoluir da mesma forma. Mas vai levar um tempo maior. Então, assim, tem muita lógica nisso que ele fala. O exemplo clássico é o da transmigração, não é isso? Sim, isso tudo que ele falou foi dentro do contexto da transmigração, é que causou mais impacto ainda. Né? Porque em alguns contextos a gente não tem a vivência, né?
questão da transmigração também foi falada no fórum, é que quando a gente não tem a vivência, a gente tem que fazer o quê? É perguntar mesmo para quem já teve lá, vivenciando essa condição, que está aqui no nosso meio hoje, que é o professor Val. E ele fala que tem muitas consciências que estão lúcidas, outras não, que vão na base do empírico. Vai ali. Então, a gente não tem muito parâmetro para poder falar mesmo, não. A gente tem que essa questão da punição, você não acha, não sei, eu estou perguntando como leigo, que seria uma autopunição, quer dizer, não sei se é porque Arlindo, a pessoa que se pune, ela, sei lá... Eu acho que faz parte, no meu entendimento, tá, Arlindo? Você pode, assim, a gente pode discutir no outro momento, mas no meu entendimento, pode ser sim, mas pode vir também a questão do determinismo, por exemplo, a questão insta já dentro do maximecanismo evolutivo. Veja bem a lei de causa e efeito. Quantas vezes já foi falado aqui pelo professor, a pessoa comete um homicídio, ela não vai pagar numa única vida. Às vezes ela vai ficar 700, 800 anos para poder fazer aquela recomposição e até chegar um momento de reconciliação e libertação. Então, não é bem só autopunitivo, não. Eu acho que tem aí um complexo que a gente ainda não compreende bem, mas que faz parte do próprio mecanismo evolutivo. Não tem uma pessoa que chega lá e fala, você está preso e agora você vai casar com aquela ali. Não, mas já faz parte de um contexto evolutivo. Você fez mal a alguém, para reconciliar com essa pessoa, você vai ficar próximo dela aí algumas vidas. Agora, se raciocinar pelo caso extremo da transmigração, aí eu acho que é mais claro a gente entender, é bom os extremos às vezes, né? Você não acha que a hora que considera uma definição pelo paradireito de transmigração, aí entra, claro, foi uma autopunição, porque a pessoa, em alguns momentos, tomou a decisão de agir daquela maneira, mas uma heteropunição no momento que alguém define isso, que ela vai ser transmigrada. Não tem, ela não cabe mais naquele lugar. Ele fala sempre, lembra do Candário, como é que vai deixar todos os alunos no mesmo lugar? Isso. Então, parte sim, eu penso, e ele me falou, não é uma pessoa, uma consciência, seria um colegiado de consciências livres, de consciências que não erram mais, porque a transmigração, a gente, pelo menos eu penso, é uma coisa assistencial? Porque a pessoa ainda precisa daquilo, mas que causa um choque tremendo, cansa. A pensar na regressão, no primeiro momento, a gente pensa assim. Marlene, obrigado. Aqui na Principiologia, eu gostaria que você aprofundasse o princípio da não interferência nos direitos humanos. Na página 30. No Principiologia. Princípio da não interferência nos direitos humanos? Isso. Eu penso que as paraleis que permeiam a intrafisicalidade, por consciências evoluídas, elas não sobrepõem os direitos intrafísicos nossos. A questão da gente estar no holossoma de 4 corpos, a gente tem necessidades que as consciências evoluídas não têm. No entanto, elas não desrespeitam, não interferem nessa questão nossa de vida humana. Assim como um dos princípios do paradireito é o respeito por todas as consciências, eles respeitam a gente nessa condição de ser humano, assim como a gente tem que respeitar, eles também respeitam, óbvio, mas a gente tem que começar a pensar no respeito pelos princípios conscienciais, as plantas, os pets e até os insetos que eu, pelo menos, até chegar a começar a pensar no paradireito, eu nunca pensei que a gente precisava de proteger insetos. Eu achava que eram pragas. E, no entanto, eu comecei a mudar. Falei, espera aí, eu não posso ficar falando de paradireito e continuar pensando daquele jeito. Então, é nesse sentido, a não interferência das consciências evoluídas na nossa condição humana, que a gente tem demandas que eles não têm, no entanto, eles não ficam fazendo estupro evolutivo. Alguma pergunta? Marlene, você podia comentar um pouco aqui sobre o laboratório em si, enquanto surgem novas perguntas aí? Então, você definiu aqui, um item específico de infraestrutura. Dá uma explicada geral para a gente do que vocês pensaram. Eu vou aproveitar aqui, que eu estou com uma visita ilustre,
professor Alexandre Baltazar é o nosso arquiteto. Ele está conosco aí já há quase 3 anos e ele que fez para a gente o projeto, óbvio, né? Foi aprovado pelo professor Valdo, não foi o primeiro projeto que chegou lá e foi aprovado. Então, tudo que está aqui foi discutido dentro do grupo do Colégio Invisível, da Paradireitologia. A gente passava para o Alexandre comparecia quando ele podia, a gente passava para o professor Valdo para ver se era condizente com o que ele pensava, e até chegar nessa condição aqui, que ficou, né, que o laboratório está praticamente, só falta o acabamento mesmo. Do ponto de vista intrafísico, o laboratório vai ter um espaço que é o escritório, como se fosse um escritório, uma sugestão do professor Valdo, porque ele falou que assim a gente atrairia grandes sumidades do direito. Aí a gente ainda volta, cadê o professor Guilherme? Ainda não chegou. A gente volta daqui a pouco. Então, quer dizer, se ele pede para a gente fazer um laboratório que faça rapport com advogados, como é que pode não ter nada a ver com o direito intrafísico? Então, ficaria uma incoerência. Então, a ideia era essa. Nesse escritório, nessa parte do escritório, a gente vai ter uma biblioteca com livros. Ele pediu para colocar livros do direito, da filosofia do direito internacional. Pediu para colocar constituições federais de vários países, pediu para colocar o estatuto da nossa IC, da Paradireitologia. Hoje já tem a pré-IC, ainda não tem o estatuto, mas quando tiver ele vai ser colocado. E tem a parte semisférica, né, que é, como já tem em outros laboratórios, que é a parte do fundo infinito. A pessoa senta, sai do escritório, tem um mapa mundi, que a gente já colocou justamente para poder fazer a divisão dos ambientes, com uma coisa grande, para alargar, com vistas a alargar a mentalidade da pessoa que está ali. E chegando lá, na semisfera, a técnica a gente não vai assim propor, olha, chega lá e faça a técnica da relaxação para psicofisiológica. Não, né? Acho que cada um vai fazer a técnica que acha melhor para se projetar. Mas o objetivo é ter projeção lúcida e acessar ideias do paradireito. Eu coloquei lá na exemplologia, né, são 3 exemplos, que é a descoincidência física vídeo, a vivência da projeção lúcida, com amparador paradireitólogo, e a condição máxima da cosmoconsciência, que é uma coisa que o professor tem nos falado muito nas mini-tertúlias, é o nosso sonho de consumo, sonho douradíssimo de consumo. Douradíssimo, mental somático, totalmente. Consumo mental somático. Que ele fala assim, eu até perguntei para ele fala, o paradireito é um ponto a mais da cosmoconsciência. Eu falei, mas, nossa, aí ficou mais complicado, né? A gente aqui fazendo analogia com o direito intrafísico. Então, assim, são várias abordagens do paradireito. Óbvio que a gente tem que pensar grande, mas a gente tem que também ter o pezinho no chão e começar a pensar. Eu queria saber se o professor Alexandre Baltazar pode enriquecer aí sobre a questão da arquitetura do laboratório para nós. Eu até ia fazer essa pergunta para trazer o debate. Na verdade, assim, o estilo clássico que está sendo utilizado nesse laboratório, que é o estilo grego, com a proporção áurea, etc., vai ser utilizado também na construção do pórtico do bairro, e o projeto da Ágora, a Ágora Cognopolita, também tem esse estilo. E, normalmente, quando a gente aborda o estilo clássico, às vezes as pessoas perguntam, mas não é muito antigo? Né? Por que não um estilo mais contemporâneo, etc. e tal? E ontem, na apresentação do livro do professor Jaime, que foi interessante, né, que a gente percebeu, o quanto está presente ainda a questão da Grécia, Roma, entende? Dos jurisconsultos, etc. Então, o que a gente procurou foi exatamente aplicar na fachada, nos detalhes, ser o mais fidedigno possível com esse objetivo, que é fazer a evocação da arquitetura, né, do paradireito, do direito convencional, fazer isso que o professor Valdo falou. Então, muitas vezes, quando as pessoas me perguntam, né, mas por que a utilização do estilo clássico nas construções aqui da Cognópolis? Não se trata, a meu ver, de uma volta ao passado. A impressão que eu tenho, particularmente, é de que nós estamos pegando o bastão da gente mesmo, entende? Para continuar um trabalho.
Então, dentro do laboratório, que tem essas duas áreas bem delimitadas, né, a primeira parte, que é a do direito, e a segunda do para-direito, a ideia de usar a esfera é justamente para que a pessoa, o experimentador, ele possa transcender o direito convencional e acessar ideias do para-direito. Por isso, o fundo infinito, que é uma forma, é utilizada no laboratório de mobilidade física, que facilita um pouco a descoincidência e a pessoa conseguir acessar essas ideias. Então, você sabe que esses elementos greco-romanos, eu acho muito interessante, eu acho que é um objeto enorme de muitas pesquisas, né, nossas. Outro dia eu tive a oportunidade de perguntar especificamente ao professor Valdo sobre o papel do uso desses elementos greco-romanos, né? Que eu sou muito intrigada com isso, porque uma coisa é a evocação das consciências, mas ele explicou também o papel de protetor, como elementos de proteção a consciências extrafísicas, ou seja, de certo modo, assim como as gárgulas, né, na Idade Média, enfim, nas catedrais, né, aquelas esculturas, vocês sabem o que é. Então, eu entendi que, foi já uma dedução minha, né, mas eu entendi que pelo peso, pela, vamos dizer assim, consistência daquelas ideias, isso gera todo um holopensene de respeito, de seriedade, que então mantém aquele ambiente já resguardado de intrusões patológicas, né? Então, exato, é muito interessante ver o surgimento a influência disso. A princípio, uma coisa formal, né? Estética, vamos dizer assim, no entanto, ajudando aí na manutenção de uma higiene holopensênica. Tá certo? Isso, uma época que surgiu a filosofia, a matemática, isso, o direito, é uma forma que está associada e traz isso, né, para os dias de hoje. Certo. Você quer falar mais? Ou... Não, eu acho que é isso. Eu acho que é interessante, assim, de repente, a equipe do Para-Direito tocar nessa questão, nessa evocação, né? Como é que se dá isso? Nós estamos voltando ao passado ou estamos efetivamente pegando o bastão da gente mesmo, né? Eu acho que tenho curiosidade de ouvir a equipe aí sobre isso. Obrigada, Alexandre. Eu queria aproveitar, antes da pergunta da Neida, convidar todos os presentes e os teletertulianos que estão aqui na Cognópolis, que eu sei que estão ouvindo, também para virem participar conosco. A gente não vai inaugurar, mas a gente vai fazer uma visita às 14h30. O professor Alexandre vai estar conosco, então não podemos deixar os colegas que vieram de fora sem pelo menos uma foto, né, Daniel? Muito bom. Excelente convite. Aí, a oportunidade de, pelo menos, conhecermos aí o quase pronto laboratório, não é isso? Isso. Ótimo. Às 14h30. 14h30, tá, depois da tertúlia. Então, todo mundo convidado aí, pessoal. Marlene, aqui na página 30, em Patologia, no finalzinho da 7ª linha, de baixo para cima, e na 6ª linha também, se fala assim, ó, os reencontros de políticos, legisladores e jurisconsultos da antiga Grécia e Roma, renovados após o curso intermissivo. Então, dentro disso que o Alexandre falou, né, queria ver a tua opinião, já que vocês estão em pleno evento, né, de Para-Direitologia. O Alexandre tocou no ponto, ele falou, pegando o bastão de nós mesmos, né, ele é um dos que se consideram, ele é uma das pessoas que tem muita afinidade com as questões da Grécia, a arquitetura, e eu penso, Neida, que se a gente for pensar em termos holobiográficos e seriexológicos, que a gente nem estuda, que a gente nunca faz uma coisa pela primeira vez. Então, se a gente está dentro de um grupo, todo mundo interessado numa única especialidade, quer dizer, numa única não, a gente foca mais, temos outras especialidades, mas a gente foca mais nessa, na paradireitologia. E se a gente sabe que tudo começou lá na Grécia, o conceito de justiça começou na Grécia, né, com os debates, os sofistas, eles não tinham ainda os tribunais, conforme foram efetivados em Roma, depois passou para Roma. Nós temos aqui colegas que já tiveram retrocognições, que têm certeza íntima, né, de que foi advogado, até um desses bem antigos e bem conhecidos. Não sei se você viu, eu coloquei também na masculinologia, eu falei dos 5 mega precursores do direito romano, Arpiniano, Piano, Caio,
Júlio Paulo Hereno Modestino, e falo também do jurista Francisco Cavalcante Ponte de Miranda. Por quê? Porque ele foi... o professor Valdo foi amigo dele, assim, de frequentar a casa dele, e ele não acessou as ideias da Conscienciologia, mas se a gente pega algumas obras dele, você vê que tem já alguma coisa, sabe? Algum pensamento dele que tem afinidade com as ideias, não que ele falasse e que admitisse paradigma. Então, é nesse sentido. Aproveitando aqui na voluntariologia, na página 31, o primeiro item fala a respeito do voluntariado empreendedor do Colégio Invisível da Paradireitologia. Você pode ampliar? Sim, eu já contei a história aqui no início, você estava presente, né, de como surgiu a ideia. A ideia foi a partir de uma dinâmica parapsíquica lá da Paradireitologia, aliás, dinâmica do Paradireito, que a Cristina Aracá que dá. Eu nem morava aqui ainda, mas esse laboratório está sendo concretizado, pelo menos para mim, acho que é um fato novo, por um colégio invisível. Então, o colégio não é mais invisível, ele é visível. O colégio invisível da Paradireitologia é visível. A gente conseguiu materializar um laboratório, né? A gente está fazendo em parceria com o CIAEC, mas quem fez toda a estrutura mesmo, de arrecadar o dinheiro, de fazer o projeto, de fazer os estudos, tudo foi dentro do voluntariado do Colégio Invisível da Paradireitologia. A gente vai doar um laboratório para o CIAEC administrar, mesmo com a nossa ideia de ter a pré-IC já existe, de ter a IC a curto ou médio prazo, esse laboratório será do CIAEC. Ele está no mesmo ambiente dentro do CIAEC e quem vai administrar é o CIAEC. Mas, assim, para mim, pelo menos, eu estou aqui tem pouco tempo, eu não tenho conhecimento de que algum colégio invisível tenha feito algum empreendimento físico nesse sentido. Ok, obrigada. Está escutando? Fala um pouquinho mais alto. Inicialmente eu tenho duas perguntas. Uma na fatologia e outra na parapatologia. Fala a linha para mim. Isso, na página 30, na fatologia, quarta linha, a cláusula pétrea proexológica. Né? A gente comentou hoje lá de manhã no fórum, né, a questão do Estado Mundial, responsabilidade do intermissivista. Isso poderia ser como uma cláusula pétrea da Max Proexis, né? Mas, assim, nesse sentido, assim, o que você quis abordar aqui? Tanto a auto-proex ou a max-proex, as duas, o que você interpreta? Eu penso assim, Daniel, quando eu coloquei a cláusula pétrea da proexológica, se a gente está num grupo, eu penso em max-proexis. Mas eu penso individualmente também. Se eu já tenho, por hipótese, né, eu, você e todas as pessoas que cursaram o curso intermissivo, já tem alguma coisa na sua bagagem holobiográfica que você faz, que você tem rapport, que você faz bem feito de forma fácil, então eu penso que isso pode ser uma cláusula pétrea, ou seja, se você trabalhou em muitas vidas com direito, você vai ter facilidade de estudar dentro dessa especialidade a questão extrafísica ligada e também para você acessar as consciências que têm a ver com você. Se você suponhamos que a gente tenha sido advogado há 2000 anos, né? Lá no início, quando começou as estruturas dos tribunais em Roma. Tá certo, muita coisa a gente fez certo, mas será que a gente só acertou? É claro que não, senão a gente já era serenão. Então a gente errou também. Se erramos, deixamos companhias. Se deixamos companhias, nós temos obrigação de trazer essas pessoas, de ajudar essas pessoas que ficaram, de alguma forma, para trás, que ainda não tiveram condição de fazer a renovação. Então, assim, eu penso que isso aqui está ligado intimamente com a questão da pré-intermissiologia e da futura liderança interassistencial. Está estranho esse microfone, não está? É melhor trocar. Acho melhor trocar. Tá ligado. Então é isso, Daniel. Entendi, seria mais ou menos o para-direito com uma cláusula pétrea. Isso, é você utilizar o que você já tem de bagagem multimilenar e colocar agora dentro do paradigma consciencial para você, primeiro, fazer a sua reconciliação com as consciências que ficaram para trás e que muitas têm... muitas são nossos credores, né? A gente ajudou muita gente, mas o mais provável é que a gente também
fez coisa errada dentro do direito. Senão a gente não estaria, pelo menos é a minha forma de pensar, tá, Daniel? Senão a gente não estaria ainda nesse nível. A gente já estaria, né, numa condição melhor, evolutivamente falando. Certo. Então, a segunda pergunta, na parapatologia, quinta linha, né? A visitação da paralencologia ao laboratório na fase inicial da obra. Não sei se você já falou sobre isso. Não falei. Eu adorei a pergunta. Obrigada. É o seguinte, é que quem me conhece sabe que eu fico aqui, né, sendo paradetetive das CONCIEX aqui na mini tertúlia. E o professor Valdo falou que no terceiro dia da obra, ele foi participar de uma palestra que estava tendo lá no auditório, onde está ocorrendo o nosso fórum, e ele passou pelo laboratório bem na fase inicial e viu um amparador lá. E contou para a gente depois, falou, Marlene, estava lá tomando conta da obra o Espartano, né, que é uma CONCIEX, um amparador que geralmente participa de cursos grandes. Ele participa nesses eventos do IPC, quando tem 300 pessoas. Ele só participa de coisas grandes. Aquilo me encheu de responsabilidade. Eu falei, mas o que ele está fazendo na obra? Cheio de terra lá, né? Não, 3 dias, um amparador desse lá. Aí ele não falou nada, mas como eu senti o peso da responsabilidade e do nível de amparabilidade. E ainda falou, a monja também esteve lá. Aí a coisa complicou, né? A Serenona Monja também passou por lá. Aí ele falou, ela esteve aqui, ela foi no orquidário e nos condomínios, e passou pelo laboratório do Paradireito. Eu não vi, ele brincou, porque eu estava no complementar, ele ainda falou, chama a Marlene para ver a monja, como se eu pudesse, né, ver. Ele chama a Marlene para ver a monja, e aí depois contou que ela esteve lá no laboratório e no orquidário. Então, assim, eu acho que o laboratório está super amparado. Aí eu convoquei os colegas, até o Guilherme não está aqui, mas eu fui um dia com o Guilherme lá, no mesmo dia, para poder sentir as energias, e a gente achava absurda a diferença. Depois eu até achei que diminuiu um pouco, porque como ficou muitos dias com aquela parte interna, a parte esférica ficou muito cheia de coisa, eu não podia entrar mais lá. Só agora que liberou. Mas era nítido, a Vânia também entrou comigo, a gente sentia as energias totalmente diferentes da parte que é o escritório e da parte do experimento. Era assim, ainda lá na terra, cheio de bagunça e de entulho, e a gente percebendo, justamente porque sabia que tinha passado ali, né, e que o laboratório estava muito amparado, está ainda. Olha aí nossa responsabilidade, né? Sim, dever de retribuição. A gente fica feliz, né? Mas... Isso aí, obrigado, Marlene. Nada. Marlene, alô? Aqui Marlene. Oi, na página 31, a interaciologia, na segunda linha, a interação é sentença judicial, veredicto multidimensional. E se relacionar com a antagonismologia na segunda linha, o antagonismo, erro judiciário, acerto para jurisprudencial. Quando eu escrevi, o que eu penso? Todos os nossos atos repercutem. Mas eu fico pensando numa sentença judicial, né, onde destinos, vidas são muitas vezes então o que pode acontecer? O que pode acontecer não? O que eu tenho certeza que acontece? Ao ter uma sentença, existe também uma sentença multidimensional. Muitas vezes aquela sentença não é tão justa, né? Às vezes mas às vezes não é. Então, é claro que tem uma sentença multidimensional, que se a pessoa não foi devidamente enquadrada, entre aspas, ela vai ser algum dia. Pelo prisma paradireitológico, a gente sabe, né? Quem comete um crime não vai ser numa única vida que ela vai conseguir, ainda que ela seja condenada e que ela vá para a prisão e fique ali os 30 anos máximos dentro do nosso ordenamento jurídico. Ela não vai conseguir se reconciliar e recompor daquele ato. Quando escrevi isso, agora há pouco tempo, eu me lembrei daquela questão do sequestrador de Cleveland. Ele foi condenado a $200 mil por ter sequestrado as 3 mulheres e mantido em cativeiro por 11 anos. Ele foi condenado a pagar $200 mil de multa e a cumprir 900 anos de prisão. Haja longevidade, né, não? Jamais vai cumprir nessa vida humana. Mas ele vai ter que passar algumas vidas para fazer essa recomposição e essa reconciliação com essas consciências. Ele vai ficar algumas décadas?
mas ele vai ter ainda algumas vidas pela frente. O outro que você falou, que eu vou falar sobre o erro judiciário. A mesma coisa. Erro judiciário, a gente sabe, né? Acho que essa semana mesmo teve. Quem foi que falou lá no fórum? Alguém falou? Foi a Carla, né? Foi a Carla que falou. Erro judiciário é... Olha, eu acho que é comum. Não vou falar muito comum, mas é comum. Só que não é muito divulgado, né? Ninguém tem interesse de divulgar porque é um negócio bastante complicado, porque vai sobrar para o Estado, né? A indenização. Então, quando acontece o erro judiciário, às vezes a pessoa não foi condenada, ou foi condenada indevidamente, vai ter toda a questão extrafísica para fazer a recomposição. Eu lembrei daquele filme, né? O professor Valdo trouxe um caso há pouco tempo também aqui, que chamou muito a nossa atenção, ele abriu a nossa cabeça, porque ele trouxe um caso lá que ele gosta de contar, que ele fala muito no Datena, e ele tinha ouvido o Datena contar que uma pessoa tinha ficado 16 anos preso de forma injusta, ele não era o autor do crime. Aí ele virou para nós e falou assim, essa consciência que ficou lá 16 anos presa, era o quê? Uma consréu? Aí todo mundo, né? Foi atraída, né? Quem mandou ela atrair? Os afins se atraem. Aí ele ainda falou, seus bobões, seus bobocas, pode ser uma consciência, um serenão ou uma consréu. Aí nós falamos, serenão no presídio, 16 anos, erro judiciário, não faz o menor sentido, professor. Ele falou que ele serenão pode estar em qualquer lugar, infiltrado de qualquer forma. Ele trouxe o caso justamente para abrir nossa cabeça, que eu mesma falei para ele, que estava com aquela ideia ainda de que serenão era só aquele que vivia lá no campo, escondidinho, que não aparecia para ninguém, para a gente não descobrir. Então, não, ele falou que pode estar em qualquer lugar. Agora, a verbetógrafa. Você quer perguntar? Vai primeiro. Quero sim. Página 31, paradoxologia. O segundo paradoxo, o paradoxo de a justiça do paradireito poder ser punição evolutiva. Fala para a gente. Oi, eu já falei, mas falo de novo. O Arlido perguntou... Por favor, eu não estava aí, não. Tá bom, você está perdoada. O que acontece? A gente está tendo a primeira semana da paradireitologia, junto com o 5º Fórum do Paradireito, e essa questão foi muito debatida lá. Por quê? Porque tudo começou quando o professor Valdo chegou aqui e falou que o paradireito pune com discernimento. Então, a gente, né, questionou o verbo punir, por que pune, a gente não entendia, e ele falou que nós estamos fadados à evolução. A punição é nesse sentido, é uma metáfora, né? É a lei de causa e efeito. Ele usou como metáfora, mas ele falou especificamente também quanto à transmigração. Então, o que a gente deve, para pensar assim, no extremo, né, pensar na transmigração e pensar na questão do educandário. Os alunos não podem ficar todos no mesmo ambiente. Se tem um aluno que está com uma condição máxima de inteligência e com atributos muito superiores, ele não vai ficar ali junto com os que estão ainda precisando da pré-escola. É nesse sentido. A punição é uma metáfora, no meu entendimento, porque estamos fadados à evolução. Ele ainda brincou, é uma punição gostosa. Agora, a professora Marlene, em efeitologia, página 31, primeira linha. Favor explanar o efeito evolutivo da projeção lúcida em base laboratorial intrafísica, promovendo a mega expansão da consciência através do fenômeno da cosmoconsciência. Se possível, contar alguma experiência. A gente vai contar depois de inaugurar o laboratório. E eu convido o colega para vir também. O efeito evolutivo da projeção lúcida em base laboratorial intrafísica. Por quê? Porque a gente fez o laboratório justamente pensando na projeção lúcida. A gente não fez o laboratório pensando só na biblioteca, porque isso a gente tem o holociclo e a holoteca, né? Livro a gente tem em casa, tem no holociclo, tem na holoteca. A gente está com foco ali naquele laboratório. O nosso maior objetivo é conseguir projeção lúcida e, principalmente, se você ler lá na exemplologia, eu falo do fenômeno da cosmoconsciência. Porque eu acho que isso é o que vai nos levar ao entendimento do paradireito
que o professor Valdo fala tanto para direito grandão. A gente ainda não tem noção, a gente tem algumas nuances, a gente lê sobre o assunto, mas a gente não tem vivência. Eu penso que, a partir deste fenômeno, se a gente conseguir, eu ainda não tive, tá? Até já tive projeção de mental soma, mas não de cosmoconsciência. Eu penso que isso vai ser um marco, a gente vai poder falar das nossas experiências, debater com o grupo, como está acontecendo agora no fórum, e levar para frente, para todo mundo, né, querer também fazer os seus experimentos. Marlene, com base no que você está falando, eu pensei o seguinte, né? Nós temos também aqui o laboratório de projeção lúcida, que é um dos prédios do laboratório. Você acha que, para poder ter esse tipo de projeção que você está falando, tem que ser exatamente no para-direito, não pode ser num outro local, não? Você pode fazer até na sua casa, Neida. Até aqui no tertuliário, qualquer lugar. Então, mas eu acho assim que o objetivo, a confluência, né, de pessoas que querem a mesma coisa, pode otimizar. E lá, eu penso, tá, que vai ter um amparo específico para isso. Lógico que já temos aí muitos laboratórios. Nós temos na IAC o Laboratório da Cosmoconsciência, não é isso? Acho que tem lá o Cosmocognitário. Né? Cosmocognitário. Então, assim, todo laboratório tem um holopensene específico, né, uma terpensene específico, porque as pessoas vão com aquele objetivo. É claro que as pessoas podem não querer falar, Marlene, eu vou para lá, eu não estou nem um pouco interessada em cosmoconsciência. Eu quero só ter uma descoincidência física visual, eu quero ter um contato com o amparador, aí é de cada um. Não, eu só estou colocando porque você falou que estava aguardando a pessoa vir para depois da inauguração, né, que seria realizado isso aí. Então, eu achei estranho. Bom, entendeu? é o meu objetivo e é o meu convite, Neida. Você também está convidada. Agora, se vamos conseguir, eu acho que a gente tem que pensar grande. Tá? A gente coloca aqui no verbete, a gente faz um laboratório específico, já pensando nisso. O grupo quer. Então, eu penso que nós temos uma chance maior quando a gente pensa assim. Mas não, você pode conseguir a cosmoconsciência em qualquer lugar. Até na sua casa, até numa praia, dormindo numa praia, pode conseguir. Sim. Então, aproveitando, estou com o microfone na mão, né? Na interaciologia, na penúltima linha, você coloca interação CPC-CGC. Você pode expandir? Sim, Neida, eu penso que o CPC, né, o Código Pessoal de Cosmoética, de cada um de nós, vai ter que ser cada dia mais rigoroso. Ou seja, nós vamos ter que ficar revendo os nossos códigos, nós vamos ter que fazer as nossas recins para poder partir para o código grupal de cosmoética. O grupal que eu estou falando, no caso, dos componentes, primeiro, né, do colégio, das pessoas mais envolvidas, e depois, a médio e longo prazo, ir se estendendo. Porque a gente não pode pensar também que o para-direito é só para esse grupo aqui de 6, 7 pessoas que estão mais interessados. Não, com o tempo eu penso que as coisas vão se estender, todo mundo vai se interessar. Outro dia mesmo o professor Valdo falou, depois da transafetividade, todo mundo vai se interessar pelo para-direito. Isso me chama muita atenção. Quer dizer, né, transafetividade que é um negócio que está lá na frente, lá na ponta, e aí, então, quer dizer, depois disso é que as pessoas vão se interessar pelo para-direito, então nós estamos muito audaciosas, né? A gente pensar no para-direito agora, antes de ter a transafetividade. Mas não podemos desistir. Não, isso jamais. Jamais. E até só complementando, o laboratório de paradireitologia, ele vai ajudar muito e pode otimizar todos, mas, por exemplo, quem tem o Mater Pensene paradireitológico vai nadar de braçada, eu vejo, dentro desse laboratório, porque ele vai se encaixar, vai estar otimizado. Agora, cada pessoa tem a sua linha, e provavelmente, já são anos que passam, né, os laboratórios aqui, cada um deve ter uma afinidade com o seu laboratório, com o seu Mater Pensene, né? Isso é uma observação. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Marlene, ali na perfilologia, na masculinologia, página 32. Página 32. Você elencou os jurisconsultos romanos. Sim. Aí o professor Rafael e eu, a gente que estava conversando, você não lembra? Você não lembrou de ninguém que tenha sido mulher dentro dessa área? Carla, eu pensei em algumas, sim, mas eu pensei assim, esses 5, né,
são muito famosos, qualquer um conhece, todo mundo conhece, e o Ponte de Miranda, que é mais recente. Então, eu pensei nesses. Eu até tinha colocado outros, mas eu mesma depois concluí por não colocar. E o que eu penso também, Carla, é que assim, há 2.000 anos, 2.500 anos, quando tudo começou, pouquíssimas mulheres se interessavam, né? Pensei na Hipácia, mas aí eu pensei, será que tem muito a ver? Não tinha muito a ver. Então, se você tiver alguma sugestão, e se a deusa Minerva e a Dulce concordar, eu concordo. Eu queria muito, mas eu não tive muita inspiração para poder colocar. Na verdade, eu queria até era fazer um contraponto, pensar se você pensou nisso. Tanto homem no passado e hoje tanta mulher interessada no paradireito. Você acha que tem alguma relação? Você já estudou isso? Ela adora provocar, que não quer calar. Pergunta que não quer calar. É sim, Carla, eu penso que pode ser você, que hoje está de saia, pode ser muita gente, pode ser eu, pode ser a Cris, pode ser sim, porque a gente sabe que a consciência não tem sexo e que a gente precisa passar pelos 2 sexos para poder adquirir os atributos necessários, né? Então, se a gente está hoje numa condição feminina, pode ser que a gente tenha estado aqui no meio desses 5 aqui. O próprio professor Valdo já falou que um deles está aqui como consim, não quis falar quem. Então, assim, a gente fica curiosa mesmo, mas retrocognição que é bom, ninguém teve. Então, que eu penso que era muito homem e hoje é muita mulher. Marlene, ainda esses 5 mega precursores do direito romano que você colocou aí, eu gostaria que você explanasse um pouco mais sobre eles, se for possível. Por que você escolheu? Eu sei que o professor Valdo sempre fala muito dos Pontes de Miranda, eu sou uma admiradora dele, falei isso ontem com a Cristina. Acho que falta a gente falar mais sobre a biografia do Pontes de Miranda. Mas explica melhor um pouquinho mais sobre cada um deles. Tá, eu vou falar então aqui de um que a Carla sempre pega no meu pé, o professor Valdo também pega, que é o Modestino. Vou falar de todos eles, tá? Por que eu escolhi? Porque eles são os mais conhecidos, né? A gente sabe que na Grécia, tudo começou na Grécia, mas era mais a questão da retórica, da filosofia, dos pensamentos, dos sofistas. Não tinha a questão do tribunal em si, dos juízes, do direito positivado. Tudo começou mesmo em Roma. E o que hoje, até hoje, ainda é mencionado nas doutrinas do direito são esses 5, né? Que é o Papiniano, o Piano, o Modestino, o Paulo e o Caio. O Modestino é um jurista romano, nascido em Roma, considerado o último dos grandes juristas clássicos, que merece ser citado como tal. Escreveu em grego e latim, de forma simples e clara, que queriam os mestres da época, obras elementares destinadas ao ensino do direito, compôs uma série de trabalhos elementares para uso prático, alguns dos quais escrito, por exemplo, Matrimônios, e o único discípulo de Domício Piano, conhecido como o último grande jurista clássico de uma linhagem de outros famosos. Com ele chegou a seu fim a etapa de maior esplendor do sistema jurídico romano. Então, o Modestino era o mais novo deles, e quando ele dessomou, chegou ao fim, de acordo com os historiadores, esse período de juristas brilhantes que eles falam. Tá? Então, os clássicos. Isso na época clássica. Tá? Bom, tem o nosso amigo Domícios Ulpianos. Esse é conhecido nosso, né? Foi um jurista romano. Sua obra influenciou fundamentalmente a evolução do direito romano e bizantino. Tem como expoente jurídico o princípio contido no ditame: tais são os preceitos do direito: viver honestamente, não ofender a ninguém e dar a cada um o que lhe pertence. Isso aí é uma máxima do Ulpiano. Quase todos os autores do direito citam, e não só autores do direito, literatura, filosofia. Isso aí, essa frase dele é muito famosa. Ainda assim, foi reconhecido como importante político e estudioso, sendo considerado um dos maiores economistas de seu tempo. Foi Ulpiano quem deu os primeiros passos para o desenvolvimento do seguro de vida. Interessou-se pelo estudo de documentos sobre nascimentos e mortes dos romanos,
publicando a Tabela de Ulpiano, provavelmente no ano 200 depois dessa era comum, o que lhe valeu o título de primeiro atuário da história. Ulpiano foi prefeito pretoriano sob o império de Alexandre Severo, sendo morto pelo guarda pretoriano. Emílio Papiniano, que também a gente tem hipótese de ser alguém conhecido aqui, foi um jurista romano, magister, prefeito do pretório. Papiniano foi amigo íntimo do imperador Severo e o acompanhou à Grã-Bretanha. Antes de sua morte, o imperador recomendou-lhe os seus 2 filhos, Caracalla e Geta. Papiniano procurou manter a paz entre os 2 irmãos, mas o resultado foi incorrer no ódio de Caracalla, que o fez perecer no massacre geral dos amigos de Geta, em seguida ao fratricídio do ano de 212, depois dessa era comum. A sua produção literária foi pequena se comparada a juristas como Ulpiano e Paulo. Suas principais obras são As Questiones, tem 37 livros, escritos no ano de 198, depois dessa era comum, e bom, no mesmo nível aparece Caio, Paulo e Modestino. Caio foi o jurisconsulta romano do século II, tendo redigido seus principais trabalhos entre 130 e 180. Seu nome completo é desconhecido nos dias atuais, sendo Caio seu prenome. A única obra de sua autoria que chegou até os dias atuais intacta foi As Institutas. Além das Institutas, um manual ou curso para jovens juristas. Caio foi autor de um tratado intitulado Éditos dos Magistrados, de comentários sobre as 12 tábuas, que foi a primeira lei positivada na Grécia, da importante Lex Poppaea, é isso, Carla? E muitos outros. Seus interesses em antiguidades da lei romana é patente, e, por essa razão, seu trabalho é muito valioso para os historiadores das antigas instituições romanas. Na disputa entre as 2 escolas de juristas romanos, ele se posicionou na escola dos sabinos, que sabiam seguidores de Ateius Capito. E, por último, nós temos o Paulo. Paulo foi um dos que mais escreveu junto com o Ulpiano. Ele escreveu 319 publicações de jurisprudência. Seu trabalho foi bastante prolífico, em que ele expressou não só pela análise de outras disposições legais, mas também deu suas opiniões. Ele escreveu sobre uma variedade de tópicos e deixou um legado de conhecimento jurídico. Paulo, em sua obra, comentou sobre Javoleno Prisco, Quinta Servídio, Marco Antistio e Júlia e Papinian Salvio. Esse Quinta Servídio foi o professor do Papiniano e do Ulpiano. Também citou advogados e Herênio Modestinos. Então, é isso, é da época romana. E tem a lei das citações, não é isso? Que foi feita depois, que obrigava a consulta a eles, a esses 5, não é? Isso foi na Justiniano, isso foi né? depois. Que aí marca a importância deles, né? Porque a importância é que, nesse momento, esses 5, eles foram os originais, os clássicos. Posteriormente, isso se perdeu, e aí, sob a égide do imperador Justiniano, ele traz mais de 20 juristas, mas isso quase 450 anos depois, para recompilarem o que tinha sido perdido. Então, os digestas ou pandectas que a gente conhece hoje, que nós estudamos e podemos estudar, veio da época do Justiniano, mas ele é, na verdade, uma recompilação de um estudo original clássico feito na época de Caracalla. Exatamente. E aí também uma informação, né? Vale a pena estudar esse círculo do Caracalla, porque o Papiniano, ele era o grande jurisconsulto desse império do Caracalla. E o Sétimo Severo, que era o pai do Caracalla, era casado com uma senhora chamada Júlia Dómina. Essa Júlia Dómina, ela tinha um círculo intelectual. E foi ela que pediu para o Filóstrato escrever a obra de Apolônio de Tiana. Então, isso tem coisas aí que, né, para a gente estudar, é bastante interessante. E foi numa das brigas dos irmãos que o Caracalla, depois que o pai já tinha morrido, matou o Geta, pediu para o Papiniano defender, ele disse, eu não vou defender um assassino, e ele manda matar Papiniano. E a Júlia Dómina se suicida.
depois, mais para frente, porque ela entra num processo de depressão bem sério. Então, esse é um círculo que vale a pena estudar aí para as nossas pesquisas próximas. Dá para fazer um curso Agradeço sobre isso, né? a contribuição da professora Carla Uma, que é professora de História do Direito, e está hoje aqui como amparadora intrafísica. Só para continuar, obrigada aí pela... tinha muita informação que eu não sabia. Embora do direito a gente sabe um pouco de opiniano, papiniano, mas algumas coisas essa correlação hoje atual que a gente está estudando é que eu queria, mas foi bem esclarecido. Obrigada. Mas vamos lá, mais uma pergunta, são duas mais. Dentro da definologia, eu gostaria de entender por que você colocou aí, ó, na segunda linha, principalmente, conceptáculo de neoideias avançadas para consciências intermissivistas. Só intermissivistas? Não, Eugênia, pode convidar o Cosmos. Se você quiser, amanhã a gente vai lá no Supremo Tribunal Federal e a gente leva o verbete e fala com ele, vai estrear um laboratório do Paradireito. Vocês querem fazer o experimento? A gente pode convidar, mas qual que é o problema? É que toda a conscienciologia, o professor Valdo fala que o trabalho dele, né, e todas as outras subespecialidades, é mais para os intermissivistas, porque nós já passamos pelo lava-jato do curso intermissivo, né? A gente ali teve alguma sinapse dessas ideias avançadas. Só que a gente, ao chegar aqui no intrafísico, não se lembra, agora tem que fazer laboratório para tentar lembrar o que a gente já acessou em algum momento. Eu pensei nisso sim, eu até não tinha colocado dessa forma, eu tinha colocado a partir do curso intermissivo, mas que, na verdade, é a mesma coisa. Claro, se você tiver um amigo, né, lá, eu sei que você é professora de universidade, se você quiser convidá-lo, será super bem-vindo, a gente torce muito para que os nossos colegas acessem de alguma forma essas ideias. Mas é que assim, o público-alvo e que vai mesmo querer fazer os experimentos, escrever e ratificar uma ciência, eu penso que é a partir do curso intermissivo. Infelizmente, eu não vejo como a gente não fazer essa discricionariedade, né? Eu até gostaria, eu tenho colegas de trabalho que eu chamo para vir aqui, nunca se interessaram. Então, é por isso que eu penso assim. Só para concluir agora, em Crescendologia, na página 31, você pode também explicar melhor se crescendo teoria dogmática do direito, teoria zetética do direito e teoria verponológica do paradireito? Na segunda, de baixo para cima, né? Na realidade, é finalzinho da terceira linha, de baixo para cima, e na segunda. Teoria dogmática, né? Tá, deixa eu ver aqui. Sim, desculpa. Bom, a teoria dogmática, Eugênia, você sabe, a gente, né, que fez faculdade de Direito, quase todas as teorias são dogmáticas, né? Dificilmente você encontra alguma coisa lá, eu, pelo menos, para te falar a verdade, não me lembro de ouvir a palavra zetética enquanto eu estava na faculdade, né? O que é a dogmática? Significa ensinar, doutrinar. E a palavra zetética vem do grego, zetém, significa perguntar, investigar. Então, a teoria dogmática impõe, a zetética faz a investigação construtiva da verdade e a mais condizente com a realidade vai ser a mais correta. E a teoria verponológica do paradireito. É isso tudo que a gente está tentando acessar, essas ideias super avançadas que a gente acessou no curso intermissivo e que não estamos ainda, né, conseguindo se lembrar da forma como foi nos passada, tanto que alguns colegas acham que tem a ver com direito, outros não acham que não tem a ver. Então, a gente ainda está nessa fase. São muito avançadas, eu penso que a gente vai chegar lá, mas que vai ter que batalhar muito, vai ter que experimentar muita coisa, escrever muito e debater muito. Marlene, na página 31... Qual página? 31. Tem 3 dúvidas, né? Uma é na trinomiologia. Queria que você expandisse um pouco mais como que o laboratório da paradireitologia auxiliou você a compreender mais esse trinômio verdade, realismo, autenticidade. Douglas, né? Douglas, esse trinômio eu tirei do DAC,
Até a gente não pode ficar colocando as coisas do DAC, porque o DAC ainda não foi publicado, então, na sua íntegra, e a gente acaba se apropriando das coisas do professor Valdo. Mas o que acontece? Quando eu fui falar para ele que eu pensava, né, que nós estávamos pensando em construir esse laboratório, ele me deu o verbete para estudar. E eu vou ler para você o que é que ele falou nesse verbete, o que é que fala, tá? Não está aqui, eu acho. Bom, ele falou assim: quem quer assistir e mudar as consciências tem que, em primeiro lugar, mudar a si próprio, para depois ajudar os outros. E ele me deu o verbete que se chama autocogniciologia, tá? Do DAC. Esse trinômio, então, é verdade, realismo, autenticidade, onde ele propõe um teste, lá no verbete, de cosmoeticidade. Se as nossas escolhas são evolutivas e homeostáticas, para aferirmos nosso nível de holomaturidade. Ele deixa claro que é um trinômio ambíguo e que ele deve ser qualificado a fim de darmos valor e aplicar as nossas energias conscienciais e autoesforço e tempo para levar tudo para o autodiscernimento. Então, foi o primeiro verbete que ele me indicou e ele vai constar lá do laboratório. A segunda é em antagonismologia. Queria que você expandisse o último antagonismo. Lei de Ordália, leis da cosmoética. Tá. A lei de Ordália é bem antiga, data lá da época de 1094, 1098, se não me engano. Ela é um tipo de prova judiciária, a lei de Ordália. Era usado para determinar a culpa ou a inocência do acusado. Entre aspas, né? Porque a mais antiga e mais conhecida se chama Águas de Amargura, que está até na Bíblia. Era assim, uma mulher era acusada de adultério. Aí, para saber se ela era culpada ou inocente, eles davam uma água envenenada para ela. Aí, se ela sobrevivesse, ela era inocente. E ela teria muitos filhos. E se ela morresse, ela era culpada. Agora, como é que ela podia sobreviver tomando água envenenada? Alguém pode me falar? Isso era Ordália, era como se fosse assim. Se ela fosse inocente, Deus ia aparecer ali e ia salvá-la. Era tipo uma lei divina, juízo divino. Era tipo aquela varinha usada na Inquisição também, né? Se a pessoa não sentisse dor, seria feiticeira e então seria queimada, né? E a varinha nunca ela ia sentir dor, porque não espetava nada. E a lei da cosmoética, né? Que você quer que fala? A lei da cosmoética é o que transcende a nossa ética comum, né? É o que atinge o cosmo inteiro. Ela tem uma abarcância panorâmica. O que é legal e ético e moral aqui para nós, muitas vezes não é cosmoético. Né? A questão da Índia, por exemplo, lá a vaca é sagrada, aqui faz churrasco de carne de vaca. Então, assim, a cosmoética é muito superior aos nossos costumes, à nossa ética comum. E se a gente compara com essa lei de Ordália lá de 1094, né, é um salto. São 1000 anos que eu penso. Ontem mesmo eu estava assim um pouco pensando, nossa, a gente parece que não caminha, né? A gente vê colegas que há 2000 anos já eram maravilhosos, e eu fiquei pensando, por que a gente caminha tão devagar? Mas quando a gente pensa nessa questão da lei de Ordália, e mesmo nas questões da Inquisição, e já hoje a gente pensando, pelo menos não conseguindo vivenciar, mas já pensando de uma forma, penso eu, de materializar a questão do paradireito no intrafísico, é um salto. Né? São menos de 1000 anos e é um salto muito grande. Na próxima página, 32, em sindromologia. Tem como falar um pouco sobre a síndrome do justiceiro, superada pelos paradireitólogos? Douglas, quem é especialista nisso é a professora Rosemary. Ela pesquisa há muitos anos a síndrome do justiceiro, ela já escreveu artigo, já tem verbete na enciclopédia também, que ela defendeu. E assim, uma síntese, se alguns dos colegas quiserem me ajudar, é que a gente julga muito. Se a gente tem essa hipótese de que a gente já trabalhou muito, ou em algumas vidas com o direito,
Então, a gente tem essa boca torta de julgar muito rápido. Às vezes, a pessoa nem acabou de falar, a gente já tem o juízo de valor, já julgou e já condenou a pessoa, assim, ela nem acabou a frase. Então, assim, a gente tem essa tendência. Então, eu penso que a partir do para-direito, que eu falo que é a superação, né, da síndrome, a partir dos estudos e da vivência mesmo, porque não adianta a gente só falar também, a gente está só estudando. Não, a gente está fazendo pequenas recinhas. A gente já começa a olhar para os nossos trafalhos, a gente já começa a pensar um pouquinho antes de julgar o colega, antes dele, pelo menos espera terminar a frase, né? Porque antes, no meu caso, também era assim. Eu, quando cheguei aqui a primeira vez, eu fui para a consciência terapia e eles falaram, você tem síndrome do justiceiro, você julga tudo. E eu nunca tinha ouvido falar aquilo, e eles ainda me falaram, tem artigo, tem Cristina Aracá, que me mandaram procurar, Cristina, tem Epicô aqui, que é especialista, eu nem sabia o que era aquilo. Bom, lá fui eu procurar, e realmente, e aí a partir da vigilância pensênica, eu penso que a partir daí, você começa a se vigiar, peraí, por que eu estou julgando tanto assim? E é isso. A gente... pelo menos no meu caso, já superei um percentual bem alto do nível que eu era, já estou melhorzinha. Marlene. Oi. Oi, Kê. Então, na mitologia, página 32, eu gostaria que você comentasse, né, o primeiro mito, a desconstrução do mito do para-direito ser objeto de estudo exclusivo de advogados, né? Já foi comentado, né, na tertúlia da Carla, né, que o para-direito é para todos, né? Eu achei bem interessante, expandiu bastante. E hoje você também já comentou, né, sobre uma frase do professor Valdo, né, que depois da transafetividade todo mundo vai se interessar pelo para-direito. Gostaria que você ampliasse mais, esmiuçasse mais, e também comentando a repercussão disso para a próxima intermissão que você traz aí na página 33, no item 8, né, a pré-ciência. Então, eu gostaria que você correlacionasse com esse item e fizesse esse comentário. Olha, Keiko, é assim, a gente já debateu também esse tópico lá no fórum, tá? Que o para-direito é para todos. Sim, é claro que é para todos. Gente, eu penso assim, se quem nasce e está em evolução, precisa de para-direito, não tem outro jeito. Mas se ele colocou a especialidade com esse nome, a gente tem mais responsabilidade, pelo menos, de fazer um compilado aí maior do que a gente pensa, de escrever sobre o assunto. Mas que é para todos, sim. O chato é que, às vezes, a gente vai convidar o colega, olha, tem o fórum do para-direito, tem o verbete tal hoje na tertúlia, e o colega fala, para-direito é só para advogada, eu não sou advogada, não tem nada a ver com isso. E aí, assim, você tem que usar seu latim para poder falar, não, é para todo mundo. O para-direito é para todo mundo, é sinônimo de evolução, a gente ainda precisa disso. Então, é nesse sentido, é que é um mito mesmo, tá? Quando você vai convidar os colegas, eles falam que é. Mas, tudo bem, acho que já está começando a mudar. Ainda mais depois da pré-intermissiologia, que o professor Valdo colocou aqui numa enquete, e acho que foi a especialidade mais importante, de acordo com o público que estava aqui no dia, que eram mais de 80 pessoas. Eles elegeram a especialidade para direitologia como sendo a mais importante na questão da pré-intermissiologia e da liderança interassistencial. Você pode explicar por quê? Sim, foi em primeiro lugar. Eu falei outra coisa? Não, né? O item 8 que eu coloco, que é a pré-ciência, na verdade, é a pré-intermissiologia, só que a gente está evitando, conforme eu já expliquei, usar os vocábulos do professor, porque o dicionário ainda não foi publicado e a gente fica se apropriando dos termos dele. Se bem que ele já, muita coisa está na internet, dentro do site da enciclopédia, inclusive esse está no verbete pré-intermissiologia, onde ele fala que, após a nossa segunda dessoma, né, ou seja, daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, a gente não sabe, nós vamos passar pela primeira e pela segunda dessoma, que é o descarte do holochakra, do energossoma, e nós vamos ser líderes interassistenciais. Isso ele trouxe em setembro, essa verpã, ele trouxe em setembro do ano passado, quando ele disse que o transmentor, que é o evoluciólogo que ajuda ele, está sempre com ele aí, falou que nós já estaríamos aptos para isso, ou seja, que nós já teríamos essa condição dessa liderança interassistencial após a segunda dessoma, que é fazer os resgates daquelas pessoas que
foram nossos amigos, nossos parentes, e que não conseguiram fazer a renovação ainda. Os amparadores não conseguiram. Por quê? Porque elas têm vínculo, o link é conosco. Cada um de nós tem um grupo específico, umas pessoas específicas, que só nós vamos conseguir ajudar. Agora, o porquê da paradireitologia é porque você vai ter que ter a noção. Por exemplo, a lei de causa e efeito, né? Suponhamos que esteja lá, em algum lugar extrafísico, uma consciência que você já tenha, sei lá, vamos lembrar aí do caso, todo mundo fala, né? Coitado, Rousseau já deve estar até chateado com a gente, todo mundo lembra do caso dele, que o Rousseau abandonou os filhos, o trabalhão que ele deve ter. Você acha que a gente também não fez isso em alguma vida? Pode ser que tenhamos feito sim, ou abandonamos filho, ou fizemos até coisa pior. Então essas pessoas, a gente vai ter essa noção, olha, não, eu fiz isso, eu tenho que reconhecer agora, né, dentro dos princípios da paradireitologia, da lei de causa e efeito, eu vou ter que trazer essa pessoa para perto de mim, talvez tenha que renascer com ela, vou ter que fazer o que for preciso para ajudar e para poder fazer a questão da reconciliação. Tá? Eu penso, quando fala em paradireitologia, pré-intermissiologia, eu penso lei de causa e efeito, recomposição, reconciliação, libertação. Marlene. Posso falar? Não. Sim? Quem é? Posso? Márcia? Pode falar. Posso? Pode. Então, Marlene, eu estou muito feliz hoje. Ah, que bom. Não, tá todo mundo. Não, pra gente, hoje é dia 11 de agosto, é advogada, ela está feliz. Não, peraí, gente. Para a gente que está envolvido, né, no paradireito aí desde o começo, hoje eu tenho paradireito de abusar do meu psicossoma, né? Porque é realmente para a gente muito gratificante a gente ver a coisa acontecer do jeito que aconteceu, do jeito que está acontecendo. E ontem, com esse frio danado, né, que está fazendo aqui, essa chuva, e eu indo lá para o auditório, aí eu passando por ali, eu pensei, puxa, eu preciso dar uma entradinha lá. Eu não sei se eu ia escorregar, estava muito complicado ali, muito molhado, mas eu falei, eu vou lá. E eu entrei, né, eu fui lá para o laboratório. E lá dentro, assim, foi incrível, a sensação foi muito legal, mas o que me passou foi o seguinte: poxa, vocês vão estar aqui, vocês vão poder ir lá diariamente. E a gente que está longe? Você pode vir de 15 em 15 dias. Não, eu posso vir, mas eu sei que eu não vou conseguir vir. Aí eu pensei, como que eu vou me apropriar, né, seriamente dessa energia que eu estou vivenciando aqui agora? Não interessa que ele não está pronto, a energia está aqui, eu nem sabia desses relatos aí que você fez. Da monja e do espartano. Eu não sabia disso daí. Então, assim, eu curti extremamente ali os minutos que eu fiquei lá dentro e eu me apropriei daquela energia para pensar, quando eu estiver lá em São Paulo e eu precisar realmente dessa energia, eu vou ter um lugar. A gente não tinha isso, né? A coisa era muito vaga. Hoje eu já sei onde a gente vai poder buscar a energia do paradireito. Então, a minha convocação que eu faço para todos os paradireitólogos é isto: vamos reforçar, de onde a gente estiver, essa energia, né? Essa energia que a gente vai poder concretizar lá dentro desse laboratório. Puxa. Que legal você pensar assim. Porque energia não tem realmente. É de longe, porque é nosso, né? É nosso, a gente está começando, mas a gente já pode fortalecer. E eu efetivamente defendo que não precisa ser advogado, porque o Douglas aqui do meu lado diz o seguinte: tá bom, não precisa de advogado, mas você é advogado, você é advogado, você é advogado, você é advogado. E não é isto. A gente tem que quebrar esse elo. A gente tem que se apropriar deste laboratório que a gente está começando agora e fazer dele efetivamente tudo isso que está nesse verbete, né? Se lá em 1900 a gente tinha uma lei Ordália, não vamos esquecer... 1094. 1094. Não vamos esquecer que ainda em 2013 nós temos uma lei Maria da Penha, gente. Tá? Que foi criada contra a violência doméstica. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Essa era a minha... Sim, Márcia, que bom que você pensa a questão do... Né, que você sentiu as energias, a questão do laboratório. Eu penso como você. Muitas vezes eu viajo e a gente sente falta. Porque quem vive aqui realmente... é um balneário energético, às vezes a gente não dá tanto valor. Quando você sai, você sente falta. Aí eu mesma faço isso quando estou lá viajando né, sinto alguma defasagem, eu
foco em alguma coisa que eu tenha mais afinidade aqui e imediatamente eu consigo me reconstruir e fazer o link. Se você sentiu isso, ainda que não tenha inaugurado, que ótimo, mas você é super bem-vinda e tem que vir várias vezes, sim, ainda que venha uma vez por mês. Não está aqui todo dia, mas vem uma vez por mês. De vocês, com certeza, que estão aqui vivenciando isso, vamos dizer, é maior, né? Eu acho que é maior. Mas a gente quer fazer parte disso aí, mesmo à distância. Então, contem conosco, né? Tá certo, Márcia, já que você tocou no assunto do laboratório, Dulce, eu queria saber se poderíamos passar um filme, já que o laboratório não ficou pronto, né? A nossa ideia era inaugurar hoje. Eu queria saber com os colegas aí, André, já podemos passar o filme? É 1 minuto só, é só para mostrar para o pessoal. Como não ficou pronto, fica aí um aperitivo energético, não é aperitivo intelectual, é energético, por enquanto. Quando tem qualquer filme para passar, geralmente a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Já está vendo. Não deu, Cris? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Enquanto isso, nós temos várias perguntas aqui. Só falando nesse assunto, se Vai puder. lá, então. Essa questão do mito, né, que as pessoas que estão atuando hoje no Paradireito têm que ter necessariamente uma formação de direito. Eu comecei a pensar o seguinte, mesmo eu, com formação em direito há 15 anos, mais de 15 anos, eu não me identificava muito quando se falava em paradireito. Essa questão da conscientização, ela só veio a partir do momento que eu comecei a entender, a ler alguma coisa a respeito, a conversar, a ver os debates dentro das tertúlias em outros locais, agora muito mais dentro do fórum do Paradireito dessa semana. E aí eu comecei a me questionar assim, como é que a gente faz para quebrar esse mito, né? Aí, saúde é só para o pessoal da área médica? Só para o profissional da área da saúde? Não, saúde é para todos. Direito é a mesma coisa, não é só para o profissional da área do direito, mas o direito todas as pessoas têm. Então, se dentro do direito a gente não pode excluir, muito menos dentro do paradireito. Esse foi o meu raciocínio, né? Marlene, na página 32, na página 32, em interdisciplinologia, na segunda linha, você trouxe aqui a disciplina da paradiplomaciologia, na segunda linha. E eu gostaria que você trouxesse a sua experiência relacionando a paradiplomacia com o paradireito, para mim compreender um pouquinho mais. A minha experiência, Fafá, é quase nenhuma. O que eu sei, tá, é que a especialidade paradireitologia está intimamente ligada, tá, segundo o precursor das ideias, com a direitologia, com a paradiplomacia, com a holofilosofia, com a cosmoeticologia e com a assistenciologia. Por quê? Eu percebo, se bem que foi bom você falar, você falando agora eu me lembrei. Eu participei no ano passado, em dezembro, de um ECP2, aqui em Foz do Iguaçu, e quando eu fui testar o campo, parece que me esqueceram lá. Eu fiquei uns 20 minutos na testagem do campo, e enquanto eu testava, eu tive várias percepções. E as percepções, eu até depois comentei com o Epicom, e ele falou, tem tudo a ver, aconteceu muita coisa nesse sentido, que eram questões de reconciliações étnicas, que tinha lá um grupo de uma equipex de paradireitólogos, especialistas em recompor grupos étnicos. Tinha judeus, tinha africanos, tinha muçulmanos. E, óbvio, para mim foi um insight apenas. Eu estava ali na testagem do campo e eu me lembro que tive esses insights de que estava acontecendo isso. Eu até pensei, mas por que será que me esqueceram aqui?
sabe, me esqueceram lá dentro da testagem. Não é que me esqueceram, a pessoa que estava comigo ficou o tempo todo. Ela falou, Marlene, eu achei que precisava ficar aqui, eu tive insight de te deixar aqui. Então, parece que assim, o professor, o Epicom até comentou, ele trabalhou com a Equipex, que ele costuma trabalhar já há muitos anos em ECP2, e tinha também naquele ECP2 específico, uma Equipex especialista em paradireito e mais especialista ainda em paradiplomacia, que é a questão das reconciliações étnicas, as reconciliações, e naquele momento, em dezembro, estava acontecendo muita coisa na França, tinha muita coisa acontecendo. Eu fiquei pensando em termos de paradiplomacia, até que ponto nós não contribuímos para desagregar os grupos, né? E aí também... Como assim, Fafá? Desagregar o grupo? A gente não conhece as nossas ideias no passado. A gente tem algumas inferências e algumas ideias, mas até que ponto algumas ideias que nós lançamos não acabaram por desagregar grupos de pessoas e agora se está fazendo o processo contrário de fazer nesse sentido. Tudo pode ser, né? A gente tem que fazer as pesquisas mesmo. Okay. Marlene, aqui no B. Eu, na verdade, sou advogada e em contraponto ao que o pessoal colocou, né? Para direito é para advogado, não é para advogado. Para mim, eu sou advogada e o direito não era para mim. Quando eu encontrei o para direito, foi até que enfim que eu entendi. Agora sim eu entendo porque eu sou advogada. Sabe, tem esse colocar... interessante. Tá vendo? Só trazer essa consideração. Nós somos um grupo... a gente passa por isso. Vamos lá, você quer perguntar? Você quer perguntar? Patologia, você coloca na terceira linha, o experimento laboratorial objetivando o entendimento e a vivência lúcida da parajustiça nas comunex evoluída. Você poderia ampliar um pouquinho mais essa parajustiça nas comunidades comunex evoluídas? Sim, ainda ontem também comentamos a respeito disso. A parajustiça nas comunex evoluídas, eu ainda não tive a oportunidade de ir e de presenciar, mas segundo os relatos aqui do professor Valdo, ele fala o seguinte, que nessas comunexes o que tem são os colegiados. O que tem não é assim... A justiça já não é mais necessária, já está dentro do universo, do micro-universo de cada um deles. Eles utilizam os seus conhecimentos para ajudar, para passar para nós, por exemplo, e para outros planetas ainda necessários. Mas lá, eles já não precisam mais disso, mas eles têm todo o entendimento e todo o respeito pelos mais variados níveis de consciências que existe não só no nosso planeta, né? Porque um evoluciólogo, um serenão, temos por hipóteses que eles não cuidam de um único planeta. Então, lá, eles já têm todo o entendimento de forma intraconsciencial, mas eles não precisam mais disso, eles usam disso para ajudar. Dando prosseguimento a essa questão das comunexes evoluídas, tem uma pergunta aqui sobre a pensenologia, página 29, quarta linha. Ele pede, gostaria que comentasse o holopensene da imperturbabilidade das comunexes evoluídas. Isso aqui também é algo que a gente está querendo, como sonho de consumo, sonho douradíssimo de consumo, acessar essa imperturbabilidade. O professor Valdo tem falado nos últimos 16 meses, desde que ele começou a mini tertúlia aqui de manhã, ele até escreveu ali um memorando, e ele fala muito disso, ele está falando muito disso, imperturbabilidade e comunex evoluída. Por que ele fala? Porque ele pensa que se a gente começar aqui no intrafísico, a pensar nesse assunto, a deixar de lado a comoção, o emocionalismo exacerbado, a chegar num nível de imperturbabilidade, que segundo ele é conquistado a partir da desperticidade, a gente vai conseguir chegar, quando chegarmos à intermissão, à liderança interassistencial, nós vamos conseguir vivenciar um experimento mais prolongado numa comunex evoluída, coisa que alguns de nós teve a oportunidade, mas ficou minimamente lá por não ter condição holopensênica, por não suportar o ambiente. Então, se a gente começa a pensar nisso, ainda que não consigamos nesse primeiro momento, a gente já tem alguma sinapse de que a gente vai ter isso um dia. Prosseguindo, enfatologia, página 30, 10ª linha. Comente a busca pelos sentimentos elevados. Mesma coisa. A gente ainda não tem, né? Nós, pelo menos no meu
no meu micro-universo, às vezes a gente tem um lampejo num curso de campo, igual teve agora no ECP3. Eu também tive uma experiência num curso da monarquia, que eu percebi uma consciência muito evoluída. Então, quando você consegue aquele acoplamento, você percebe que tem ali um sentimento que você não vivencia no seu dia a dia. E a gente, pelo menos eu, quando tenho isso, tento fixar com a maior força que eu tenho, imprimir aquilo holossomaticamente para tentar vivenciar um dia mais vezes. Poucas vezes eu vivenciei, e às vezes que eu vivenciei eu me lembro muito, sei como é, mas infelizmente não consigo no meu dia a dia. Penso que com o tempo, com o maior entendimento desse para-direito grande, dessa para-justiça plena que existe nas comunidades evoluídas, a gente vai conseguir entender e adquirir esse sentimento elevado. Mas isso é com o tempo, com a evolução. Agora, professora Marlene, em relação à lei de ação e reação, ela não seria por si só determinismo? Se ela por si só determinismo? Olha, é algo para se pensar, Dulce. Aí eu acho que a gente pode colocar aquela questão do livre-arbítrio e evolução, né? É claro que se a pessoa tem muito pouca evolução, entre aspas, ela vai sofrer mais a lei de causa e ação, os limites disso, e ela tende mais ao determinismo do que ao livre-arbítrio, tá certo? Então, acho que tem aí uma equação, né? Uma coisa tem a ver com a outra, tá certo? E para ajudar também, por exemplo, se a pessoa já é um agente da policarmalidade, existe um percentual dessa lei de causa e efeito para trazer, por exemplo, aqueles assistidos que, em algum patamar, tem alguma relação. Então, ela atua assim. Sim. Só que, realmente, a questão é como que você vai se portar perante isso. Você não sofre mais, você está tranquilo, você já assumiu as suas culpas, já sabe do seu para-dever. Então, a pessoa não sofre. Eu me lembrei. No fundo é um determinismo, é um percentual de determinismo. Percentual. Claro. Mas, assim, por isso que é causa e efeito, né? Claro. A pessoa vai... Como que é o nível de reação que a pessoa tem frente à ação dela? Quanto mais policármica, mais uma reação policármica ela vai receber. Mas, exatamente, de certa forma, é determinista, né? Também. É que essas leis são, assim, eu, pelo menos no meu entendimento, são todas muito paradoxais. A questão, por exemplo, de quanto mais evoluída a consciência, menos ela pensa em si e mais escrava, entre aspas, ela fica do maxi-mecanismo. Entre aspas. Por quê? Porque ela quer ajudar ao máximo, né? Ela quer... Olha, é o ciclo multiexistencial. O que for preciso, ela vai fazer. Né? Vai renascer onde for preciso, vai fazer o trabalho que for. Se tiver que nascer na África, lá numa condição de baratrosfera para viver 2, 3 anos, vai. Então, assim, é tudo para a gente pensar. Você quer perguntar? Mas antes queria dizer, não acreditem em nada, tenham as vossas experiências. Que é, pronto, eu sou psicóloga e o ano passado, eu estou a participar no Fórum do Para-Direito, este ano até participei ativamente fazendo uma apresentação, e o ano passado também participei assistindo no Fórum. E tenho estado a falar muito aqui a questão do direito, ser só para advogados ou não. Pronto, até queria partilhar a tal questão para quem sente alguma afinidade ou com a diplomacia, que era no caso que eu sentia afinidade, ou com o universalismo ou fraternidade, mas não seja advogado, mas sente afinidade com esses conceitos, vale a pena virem ao fórum, ou à semana do Para-Direito, ou quem sabe futuras semanas mega semanas do Para-Direito. E o que eu queria partilhar é o seguinte, eu tenho estado desde ontem, já há alguns tempos, a pensar qual é a minha relação aqui com o direito, e acontece que nas retrocognições que eu tive, eu uso uma técnica que eu tento sempre ir à morte dessa vida, que recomendo, porque na morte nós fazemos um balanço da vida e depois da morte nós também acedemos ali um pouco à nossa experiência pós-mortem, o que é interessante. E normalmente eu só tive acesso a retrocognições ou de vida ou de vítima ou de algoz. Não é? E o que acontecia sempre, muitas vezes na morte, era sempre aquele sentimento de injustiça de mas porquê que não há direitos humanos? Então era curioso, porque eu tinha a noção dos direitos humanos. O que é que se passa
para ou ter havido uma situação, aqui um contexto de vida onde eu me enrolei. Eu vou falar um pouco mais devagar, não sei se o meu português de Portugal está a ficar claro, mas houve aqui situações onde eu me enrolei devido à circunstância do planeta, onde, lá está, também minhas, pessoais, mas onde, por falta dos direitos humanos. E eu lembro-me uma vez, o Pedro Fernandes falou que às vezes as pessoas não se lembram de vidas avançadas, porquê? Porque a vida de algoz ou de vítima, a gente pode sempre dizer assim, ok, sim, foi mau, eu fui vítima ou fui algoz, mas agora eu estou mais evoluída, né? Agora, lembrar-me de uma vida onde eu trabalhei bastante, onde produzi bastante, aí dá uma rebarba, porque a gente pensa, bolas, no passado eu produzi bastante e agora não, então a rebarba é maior e daí não é para qualquer um. Relembrar disso. Bem, acontece que uma das retrocognições que eu tive depois disso, onde fui parar, mais uma vez, uma vítima de vida, de meio vítima, que era uma indiana que tinha morrido, aquela situação das indianas, onde o marido morre e as indianas têm que ser queimadas juntamente com o marido. E na morte, no pós-morte, aquilo deu muita revolta, mais uma vez a questão da falta dos direitos humanos. E eu comecei a ter saudades, isto aqui é um desafio aqui que eu digo, não acreditem, experimentem, é um anúncio que eu quero desafiar a todos. Eu tive saudades, eu dizia assim, do meu planeta onde já havia direitos. Eu tinha a noção que ainda faltava séculos para haver direitos, porque nós temos a noção que no nosso planeta, aqui no planeta Terra, este é o primeiro século onde, numa forma geral planetária, há a questão mais dos direitos humanos. E então, eu ganhei consciência que eu tinha saudades do meu planeta onde já havia direitos e que há uns milhares de anos tínhamos vindo para aqui a trazer, então, a começar a trazer os direitos para este planeta onde não havia os direitos. Estou a falar dos direitos no sentido de direitos humanos, não é? Então era aqui esta partilha. De qualquer forma, Lourdes, você é super bem-vinda no grupo, viu? Todos os fóruns você pode... Muito obrigada. Agora, a verbetógrafa. Em Parafatologia, página 30, na penúltima e última linha, você poderia explanar os paradeveres embasando a conduta dos paradireitólogos, o respeito teático pelo nível evolutivo de todas as consciências e a parajustiça dos evoluciólogos. Tá, os paradeveres embasando a conduta dos paradireitólogos. A gente parte da premissa que se a gente fez um curso intermissivo e se a gente tem como cláusula proexológica a questão do paradireito, de trabalhar com o paradireito, nós temos esse paradever, ou seja, pesquisar, estudar e tentar vivenciar essa condição do paradireito. Tá? E para isso RECIM, Código Pessoal de Cosmoética, eliminação de todas as patologias possíveis, principalmente a síndrome do justiceiro, e por aí vai. O respeito teático pelo nível evolutivo de todas as consciências. Isso nem sempre é fácil. Por quê? Porque muitas vezes a aranha entra na sua casa sem pedir licença. E muitas vezes você não consegue tirá-la de forma viva. Eu mesma passo por isso. Eu tento, mas muitas vezes não consigo. Até para poder protegê-la, às vezes o meu jeito, eu acabo matando a coitada da aranha. Então, isso na minha cabeça não era crime antes de acessar as ideias. Nunca passou isso pela minha cabeça. Inseto, eu tenho que proteger. Então, hoje eu já começo. Quando acontece ainda de forma acidental, ou mesmo porque não consigo, tenho incompetência de tirar o bichinho de forma sem lesioná-lo, eu já penso, nossa, eu fiz mal ao bicho. Então, assim, eu acho já um avanço isso. Eu não pensava nisso antes. Até 3 anos atrás, eu não pensava nisso. E a parajustiça dos evoluciólogos. O professor Valdo sempre fala que o evoluciólogo estudou muitas vidas dentro do direito, conseguiu, nessa dimensão humana, ou em outros planetas, a questão do direito, a questão da evoluciologia está diretamente ligada com a direitologia. Então, eu penso assim, eles já devem ter, intraconsciencialmente, um senso de justiça muito maior. Eles não precisam ficar estudando para o direito. Não, eles já sabem exatamente o que cada um precisa, não só cada pessoa, mas cada grupo. Então, seria nessa condição, que eu falei muito aqui também nas comunex evoluídas. Lá eles não precisam disso, mas eles têm isso intraconsciencialmente para distribuir para quem precisa, que no nosso caso somos nós. Agora, professora Marlene, tem uma pergunta aqui um pouco capciosa, mas eu acho que pelo paradireito é interessante responder. Não, é cheia de simples, advogado para me defender. Não, é muito simples, é quase banal.
Mas, enfim, mas é capciosa. Se o Paradireito é para todos, por que a Semana do Paradireito é paga? Por que paga? Porque nós temos que pagar a luz, o ar-condicionado, o laboratório, enfim, nós temos custos, né? Então é por isso, mas se a pessoa quiser participar, ninguém fica sem participar por causa disso. O pessoal sempre consegue. Esse evento está acontecendo em parceria com o CIAEC, porque nós não temos ainda a nossa IC, então o CIAEC sempre faz contrapropostas. Então, é por isso. Todos os cursos da Conscienciologia, diga-se de passagem, é cobrado para pagar os custos, porque, infelizmente, não dá para a gente trabalhar as energias no sol de 48 graus. Tem que ter ar-condicionado, não dá para trabalhar as energias com o frio de 1 grau que fez hoje de manhã. Então, assim, tem toda uma estrutura física que precisa de dinheiro e que a gente precisa cobrar. Muito bem. Pessoal, agradeço a presença de todos vocês. Eu gostaria. Dá para passar o filme, gente? É 1 minuto só. Vai conseguir? Vai. Então vamos ao filme. Eu agradeço para quem puder esperar. Obrigada a todos. Pronto, o filme. A missão. Obrigada a todos. Eu aguardo vocês, então, para o experimento. Muito bom. Pessoal, então agradeço a presença de todos, tertulianos, teletertulianos, a professora Marlene, nós aguardamos a todos aí, de todos, muitos experimentos e neoverbetes e neoverpões, tá certo? E os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 52 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 9 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Alexandre, Acoplamentarium, Tiago, Curso Evolucim, Marilene, Poliglotismo, ACIP, Eliane, Higiene Consciencial. Boa tarde a todos, o meu nome é Alexandre, estou aqui para divulgar o curso Acoplamentarium. O próximo acontecerá, além do Paradireito, que vai acontecer agora segunda-feira, nós teremos um no final do mês, do dia 23 ao dia 25 de agosto. O tema vai ser Antibagulismo Energético, com os professores Epicons, Kátia Aracaki e o Edenilson Signorini. O Acoplamentarium é um laboratório que visa o desenvolvimento do parapsiquismo através de 2 técnicas básicas, a do acoplamento energético e a da clarividência facial. E esse tema, antibagulismo energético, é um tema de pesquisa da professora Kátia Aracaki já há 10 anos. Então vai ser uma ótima oportunidade para debater essa temática. Obrigado. Boa tarde a todos. A Evolucim convida a todos a participarem do curso Educação Despertológica, que será ministrado pela professora Lourdes Sá. Esse curso está dividido em 2 módulos. O primeiro curso será no dia 17 de agosto, próximo sábado, das 15 às 19. É voltado para todos os adultos e procura promover a todos a autopesquisa sobre o quanto aspectos da sua infância e retrovidas influencia seu processo de alcance da desperticidade na fase adulta. O segundo módulo é no dia 18, domingo, das 9 às 18 horas. É voltado para pais e educadores e procura abordar temas como inteligência evolutiva, os 11 níveis de desenvolvimento integral desde a infância, visando potencializar o desenvolvimento da desperticidade na fase adulta. Esse curso, então, tem inscrição
com preço promocional até hoje. A gente pode estender também a informação. Na realidade, vocês podem entrar em contato, inscrições feitas pela Secretaria do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Marilene, estou aqui em nome da CIP para convidá-los para o curso Poliglotismo Parapsíquico, que vai ser ministrado pelo professor Otto Mendonça. O objetivo do curso é estudar a contribuição do parapsiquismo no aprendizado e no exercício do poliglotismo, e vice-versa. Estudar o quanto o poliglotismo ajuda no desenvolvimento do parapsiquismo e auxilia no alargamento do abertismo e do universalismo consciencial. O curso será ministrado pela CIP no próximo dia 18 de agosto, domingo, a partir das 8h30. Informações e inscrições no discernimento, na sala da CIP, o telefone é 2102 1421 ou 2102 1422. Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a Eliane Voislav e eu estou aqui para convidá-los para a 5ª turma do curso Higiene Consciencial. Esse curso vai acontecer de 16 a 18 de agosto, ou seja, próxima sexta-feira a domingo. E conta com os professores Eduardo Martins e o EPCOM Rui Bueno. Eu vou citar alguns temas abordados que eu acho que é de interesse de todos. Vamos falar sobre o padrão homeostático de referência da consciência, a imperturbabilidade diante da realidade intrafísica e intraconsciencial, a identificação dos gatilhos e profilaxia dos autoassédios, técnica da autorrefutaciologia, e combinando com o tema paradireito, também será abordado o tema parapoliticologia, visando estudarmos a nossa autonomia evolutiva. Estão todos convidados e aproveitem esta semana para fazer suas inscrições no balcão de recepção do CAEC. Obrigada. O verbete da manhã é Mater Pensene para Direito Lógico, especialidade Mater Pensenologia. Autor, professor Rodrigo Marchioli. Obrigada, boa tarde a todos.